Olá amigos, estamos chegando com um novo ADV Jus, feito naquele capricho, você merece. Começo te agradecendo por me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também em nosso canal do YouTube. Se você, por favor, não é inscrito, você se inscreva, ok? Combinado? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia Jurídica, ADV especial com 3 participações, vocabulário jurídico, prestação de serviços, marketing jurídico, sala de visitas do ADV Jus TV com o Dr. Elton Ramos e Momento Divino. É agora aqui no ADV Jus. Vamos ficar juntos. Ok, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje com uma notícia que envolve aí o judiciário e realmente é um tanto preocupante. É essa aqui, ó. Servidores do judiciário criticam reajuste dado, de 6% pelo TJ. Inclusive, ó, os servidores lá da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira realizaram dia 5 de maio já uma greve, conforme a associação aí, a Sojubs, já apontou que houve já essa greve aí dia 5 da semana passada, E agora a tendência no estado de São Paulo é que essa greve realmente ela passe aí para outras cidades, 6% não atendeu aí aos anseios da classe. Isso é garantido pela própria associação. É o que eu disse, ó, a tendência é a paralisação da maioria das cidades, das comarcas aqui do estado de São Paulo, inclusive Ribeirão Preto aí, nesta semana estamos gravando o programa na quinta, mas tem desdobramentos aí a respeito desse assunto. Vamos esperar, que tudo se resolva. A pretensão, ainda segundo a própria associação dos servidores lá, ó, do reajuste ser dessa ordem aqui, ó, 31,82. Quer dizer, o reajuste oferecido foi de 6%, está bem longe a diferença, Estamos aqui torcendo para que tudo se resolva, afinal de contas, além da nossa classe, da classe advocatícia, pior mesmo, quem vai ser prejudicado aí são os jurisdicionados, que não tem nada com isso, Vamos aguardar aí que ambas as partes tenham um bom senso. Sequência do ADV Jus TV de hoje, abrindo cortinas para a competência em Direito do Trabalho da doutora Samantha Bredarioli. Veja. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje, inspirada na doutora Amanda Barbosa, ou melhor, na professora Amanda Barbosa, vamos conversar sobre acidente do trabalho. Minha ilustre professora encerrou sua palestra de ontem na OAB de Sertãozinho com um dado alarmante que abre a nossa conversa hoje. A cada 1 hora do dia, 70 pessoas no Brasil se acidentam. Logo, quando terminarmos esse programa, 70 pessoas estarão acidentadas. Desse mencionado dado alarmante, em 2021 foram comunicados 571 mil acidentes relacionados ao trabalho e mais de 2.400 mortes. O acidente do trabalho, que é conceituado na Lei Previdenciária em seu artigo 19, é todo aquele acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Temos que esclarecer que as doenças profissionais ou ocupacionais se equiparam a acidentes do trabalho, mesmo as que causem desconforto psíquico, pois já foi provado que a maioria das doenças somatizam após distúrbios psicológicos. Assim, pode aparecer uma doença profissional decorrente de qualquer problema psicológico que o empregado apresente e pode ser considerada acidente do trabalho com indenização, tanto no âmbito profissional como no âmbito previdenciário. Isso significa que a pessoa pode se afastar pelo INSS e ainda receber uma indenização do seu empregador.
Um caso muito famoso acontecido aqui na nossa cidade é de uma empregadora que é um hospital onde foram contaminados funcionários com mercúrio. É evidente que devemos investir em prevenções e esclarecimentos para que diminua o risco enfrentado. Também é muito importante que você procure um profissional habilitado, advogado, para que ele esclareça suas dúvidas e resolva seus problemas. Muito obrigada e até mais! Obrigado, doutora Samanta, integrante do ADV Especial aqui do ADV Jus TV. Meus amigos, agora o momentinho do desafio. Olha só que questão eu separei para você, ó. O que é e qual o alcance da Lei de Ordem Pública? Já digo, não é coisa boa, tá? No intervalo a gente vai dar a resposta para você que não se lembra por acaso. Você que se lembra, parabéns. E você que não sabe o que é também, a gente vai esclarecer a resposta no intervalo. É só você ficar ligadinho aqui no ADV Jus, ok? Sequência de mais um recado importantíssimo para advogados e advogadas. Você sabe o que é marketing jurídico de imagem com conteúdo? É o ADV Especial. Uma pequena parte do marketing jurídico tão necessário para os dias contemporâneos, né? Desses profissionais brilhantes da advocacia que realmente viram, né, que é muito importante fazer o marketing jurídico de imagem com conteúdo. Esses profissionais aqui fazem parte desse rol seletíssimo. Eu estou convidando você, se por acaso você é da área do direito previdenciário, do direito tributário, nós estamos sem representante. Vem para cá, entre em contato conosco. Agora, se você quiser uma coisa diferente, não, eu quero gestão de redes sociais, a Top faz para você, ok? A Top é a detentora do ADV Jus TV. E ela tem aí profissionais de alto calibre que podem fazer para você a gestão das redes sociais, desenvolver também sites, né, e criar anúncio e campanha para o Google e o Face Ads. Eu estou esperando você, vem para cá e muito boa sorte. Sequência do nosso programa, agora vamos com mais um ADV especial. Direito Bancário, com o doutor Francisco Mendonça. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Por que somente as instituições financeiras podem cobrar juros capitalizados? No Brasil, o sistema financeiro é caracterizado por uma concentração significativa de recursos na mão de poucos bancos, de forma que cerca de 80% dos recursos que circulam no país estão concentrados em apenas 5 instituições financeiras. Isso significa que, se reunirmos em uma mesa os presidentes dos principais bancos brasileiros, teremos ali a concentração de decisões que detém a circulação da maior parte da riqueza nacional. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da medida provisória 1963, que prevê a capitalização de juros em empréstimos bancários com prazos inferiores a 1 ano. Apesar de questionamentos em relação à sua adequação à Constituição Federal, o fato é que se prevê que essa matéria tenha que ser efetivamente discutida através de lei complementar, com maioria qualificada no Congresso e no Senado Federal. A medida provisória é instrumento que deve ser utilizado em medida de urgência, e neste caso, a urgência estava fundada em permitir que os bancos pudessem cobrar juros capitalizados de forma composta. Além da sociedade brasileira pagar uma das maiores taxas de juros do mundo, o fazemos agora de forma capitalizada. O plenário do STF decidiu que é legal o artigo 5º da MP 1963, reeditada até MP 270, que prevê a possibilidade de capitalização composta de juros, que é a incidência de juros sobre juros, em períodos inferiores a 1 ano. Esta decisão teve um cunho político e beneficiou diretamente as instituições financeiras em detrimento da sociedade e das empresas. Essa decisão foi questionada em ação direta de inconstitucionalidade pelo número 2316, que está desde 2008 pendente de decisão. A despeito das diversas inconsistências jurídicas que envolvem a medida em questão, é fato que ela permanece em vigor e tal situação é reveladora de uma lacuna no sistema normativo, uma vez que o ordenamento jurídico deveria garantir
a aplicação coerente e consistente das leis. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor Francisco. Meus amigos, aquele recadinho, né, que a gente vem falando aí há semanas, né, e a gente resolveu mantê-lo ainda neste programa. Já estamos iniciando aí o período da seca, as chuvas escassas, mas ainda tem muito potinho por aí com a possibilidade, né, de eclodir larvas e de mosquito da dengue. Vamos ajudar a combater a dengue. Nem é necessário falar das providências que tanto falamos, né? O ideal agora é prestar atenção nas caixas d'água, pedir aí para alguém olhar para a gente se está lá tapada, né? E aquele vizinho menos atento também fala, olha, por favor, porque um vizinho desatento pode ser o nosso problema. Eu faço votos que isso não aconteça para ninguém. Vamos todos juntos erradicar esse terrível mal. Dengue, tô fora. Mais um ADV especial. Competência absoluta do Dr. Sérgio Oliveira Dias, prática processual e sucessões. Confira. Olá, amigos do ADVJus, um prazer estarmos aqui novamente. Sou Sérgio Dias, tratando com vocês a respeito de sucessões. Imaginemos a seguinte situação: um inventário está sendo lavrado no cartório, toda a documentação providenciada, e no ato de assinatura deste documento, o oficial do cartório identifica que um dos herdeiros não está plenamente capaz de todos os seus atos da vida civil, seja acometido por uma demência, por uma doença de Alzheimer. Qual é o procedimento a ser adotado? Infelizmente, esse inventário não poderá seguir pela via extrajudicial. Será necessário a nomeação de um curador especial para esse herdeiro, para que possa ser remetido então à via judicial, onde a participação do Ministério Público irá atuar na defesa daqueles interesses do incapaz, propiciando a partilha de forma amigável. Mas imaginemos uma outra situação, em que um dos herdeiros, de forma espontânea, se recuse a assinar aquele termo de partilha, ajustado de uma forma amigável entre todos os herdeiros, e da última hora ele muda de ideia e diz que não vai assinar o inventário. Qual é a solução cabível? Infelizmente, será o encaminhamento para a via judicial. E evidentemente que esse herdeiro que se dissentiu, que se afastou daquele acordo de forma amigável, ele deverá ser responsabilizado por todos os danos que ele verá causar, desde as despesas que já foram encaminhadas ao cartório, a aquelas que serão dispendidas com os honorários do advogado num processo muito mais moroso e demorado de inventário judicial. Então, nestes casos, será necessária a atuação judicial e esse herdeiro poderá ser responsabilizado a reparar todas as despesas de processo e, inclusive, perdas e danos dos demais herdeiros, caso nós tenhamos prejuízos em decorrência da demora da partilha dos bens do inventário. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, legal demais. Muito obrigado, doutor. Agora aquele momento do cafezinho aqui no ADVJus. E olha, o cafezinho aqui é bom, hein? Vem para cá experimentar. Eu volto já já, aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico. Gestão de redes sociais. Identidade visual. Vídeos. Contate-nos. O que é e qual o alcance da Lei de Ordem Pública? Lei de Ordem Pública é aquela que revoga as convenções entre particulares, sem que contra ela se possa opor a autonomia da vontade individual. Não valem também os direitos adquiridos. É norma obrigatória que as partes não podem modificar em seus atos.
volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Já uma entrevista especial aqui com o Dr. Elton Ramos. Fique ligadinho. Antes, porém, eu quero falar para você desse assunto aqui, ó. Se você tem alguma dúvida, né, ou se você gostaria de ver a sua dúvida respondida por algum profissional da advocacia, você pode mandar a dúvida e o nome do profissional que você gostaria que ele respondesse essa indagação. A gente vai avaliar e será um prazer poder atendê-lo, ok? Agora, se você já é um profissional da advocacia e gostaria de participar aqui do ADVJus, do ADV Especial, eu estou esperando também a sua manifestação, será um prazer atendê-lo, ok? Agora sim, nós vamos apresentar a Sala de Visitas, uma entrevista muito bacana que fizemos com o Dr. Elton Ramos. Vale a pena conferir. Veja aí. Legal, meus amigos, com satisfação eu estou recebendo aqui na sala de visitas do ADVJus TV o Dr. Elton Ramos. Ele é meu colega advogado e ele também é presidente da comissão da criança e do adolescente aqui da 12ª subseção de Ribeirão Preto. E eu o convidei para que a gente pudesse falar aqui de um assunto bastante interessante que envolve, evidentemente, aí os interesses, né? Assunto relativo à criança e ao adolescente. Doutor Elton, muito obrigado, viu, da sua presença comigo hoje aqui no ADVJus TV. Doutor Marco, eu que agradeço o convite, honrado mais uma vez, honrado em estar aqui com vocês e tratar de um tema tão sensível à sociedade, que é a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes. Isso, a gente traz aí com a gente essa alegria, sempre quando a gente fala de criança, de adolescente, né, doutor? Afinal de contas, um dia também já fomos, né? Doutor, nós estamos aí na vigência, né, da Lei 8.069, né, lá da década de 90. O senhor acha que até hoje ela ainda contempla aí todos os objetivos para o qual ela foi criada, doutor? Bom, hoje, no contexto social que nós estamos vivendo, é de extrema importância olhar para o ECA, mas no sentido de evolução legislativa, né? Uma vez que o ECA ele foi trazido e criado, tendo em vista aí um princípio da proteção integral da criança e do adolescente, já prevendo também formas de proteção da criança e do adolescente, quando também a criança e o adolescente tenha o acesso à internet, que hoje nós estamos tendo vários casos em que o ECA já, desde a década de 90, já vinha tratando questões como direito à imagem, à privacidade da criança e do adolescente. Então eu vejo o ECA como um estatuto promissor que sim, ele veio para além do que se propôs, inclusive. Que bom, né, doutor? Agora, quando a gente fala, né, quando falamos aí de ECA, vem sempre aquele pensamento, nossa, ali está constando o que é, por exemplo, um ato infracional, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Inclusive, as pessoas fazem uma certa confusão de ato infracional e contravenção, não é isso, doutor Elton? Sim, o ECA, ele veio regular, né, o que é uma conduta antijurídica quando cometida por criança ou adolescente, né? O ECA, ele regula como sendo ato infracional aquela conduta descrita como crime ou contravenção penal, né? Contravenção penal são as condutas menos graves, né? Prevista pela legislação penal, e o crime propriamente dito já são aquelas condutas mais gravosas, que tem uma modalidade um pouco mais sensível à sociedade. Então o ECA ele veio trazer isso, e quando praticado o ato infracional por criança e adolescente, a criança se sujeita à medida protetiva e o adolescente, né, de 12 a 18 anos incompleto, ele se sujeita à medida socioeducativa prevista no artigo 112 do Estatuto. Muito importante essa diferenciação, né, doutor? Agora, quanto aos atos do juiz, né, doutor, da infância, no processo socioeducativo, eu acho que essas medidas tomadas pelo magistrado lá, né, elas são sempre aplicadas com acerto ou às vezes varia? Então, doutor Marco, a gente tem analisado e debruçado bastante nessa questão. O juiz,
do processo socioeducativo, ele é o responsável por aplicar, né, as medidas socioeducativas previstas no ECA. Em sua grande maioria, nós temos visto que o judiciário tem sim acertado nas aplicações das medidas, inclusive quando diz respeito a atos infracionais praticados por criança ou adolescente, que são aqueles atos infracionais sem violência e grave ameaça. Tem observado aí os princípios que o regem, né, a aplicação do ato infracional, que são os princípios da brevidade e da excepcionalidade na aplicação da medida, né, para que a medida socioeducativa aplicada ao adolescente infrator, ela tenha o seu papel social, que é ressocializar, né, e não punir, ao contrário do que prevê a legislação penal para o cometimento de um crime. Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista social, né, doutor? Prevenir e tal, e trazer realmente ali para dentro do convívio social, como eu mesmo acabei de me falar, né? Agora, a gente observa, né, e a lei prevê uma atuação bem assim incisiva do Ministério Público, né? Porque ele participa praticamente aí de todas as fases do processo socioeducativo, né? E embora a gente reputa como sim bastante importante, né, doutor? O senhor não acha que essa atuação bem incisiva ali de todas as fases do processo não tira um pouco daquela celeridade do processo? Porque às vezes a criança tem uma necessidade assim para ontem, né? E às vezes o judiciário a gente sabe que é uma máquina um pouquinho paquidérmica, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que sucede, né? O Ministério Público, ele tem um papel fundamental, tanto na condução, na representação das medidas socioeducativas, né, na condução da apuração da prática do ato infracional, como também o seu papel ministerial, social e constitucional na defesa dos direitos difusos, individuais e homogêneos da criança e do adolescente. Eu vejo que o Ministério Público, ao nosso sentir, ele tem atuado de certa forma enérgica nas questões em que envolve atos infracionais e medidas socioeducativas, quando na verdade, ao nosso sentir, deveria haver uma atuação mais sensível, né? Uma vez que se trata de criança, de adolescente na prática de atos infracionais e na maioria das suas vezes são crianças e adolescentes que são vulneráveis, né? São crianças e adolescentes que estão sujeitos a isso, e o olhar social, inclusive do próprio Ministério Público e do Judiciário, é de fundamental importância para exercer e promover a defesa e os direitos da criança e do adolescente nessa seara. Porque justamente, né, doutor, como o senhor bem frisou, às vezes a criança, né, o adolescente, ele ainda às vezes não tem ainda uma formação adequada, né, daquela possibilidade de distinção do que deveria ter sido feito e, na verdade, o que ele fez, né? Eu entendo perfeitamente, sim, que são temas relevantíssimos e que, às vezes, a autoridade precisaria pôr um pouquinho, talvez, de carinho a mais ali no processo. É isso, né, doutor? Exatamente. O que nós temos dito sempre, né, é que quando há a prática delituosa de identificação de um ato infracional ou de uma contravenção penal praticada por criança ou adolescente, deve-se ter um olhar mais sensível, né? Deve-se ter um olhar mais apurado, né? E não somente você olhar aquele ato praticado e pensar: vamos aplicar uma medida socioeducativa. Do ponto de vista da lei, né? Não, a gente tem que pensar além do ponto de vista legal, além do campo teórico, mas inserir nesse contexto todo, digo, antes de mais nada, um contexto social, uma questão social que é o que envolve e o que rege a nossa própria sociedade enquanto defensores de crianças e adolescentes e seus direitos. Verdade, concordo 100%, doutor. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, da SINASE, né, aqui de 2012, né? Inclusive, eu extraí isso aqui. Essa lei prevê a incumbência de programas e atendimento do Poder Executivo não podendo ser desempenhadas pelo Poder Judiciário como serviço. Doutor, está dando certo?
Nós temos acompanhado aqui, principalmente em Ribeirão Preto, o SINASE, né? Ele foi criado no ano de 2006, aprovado no ano de 2012 pela Lei 12.594 de 2012, e o SINASE ele veio basicamente em conjunto com o ECA e com a Constituição regular a forma de aplicação das medidas socioeducativas, a forma de fiscalização das medidas socioeducativas impostas pelo Judiciário. E nós temos visto que em Ribeirão Preto nós temos OSCs que atendem crianças, dando sua devida proteção, que atendem adolescentes que cometeram ato infracional e estão em liberdade assistida imposta pelo Judiciário. E em Ribeirão Preto a gente tem visto que tem sim funcionado, que são bons profissionais, inclusive das ONG, das OSC, que atendem essas crianças. Então o SINASE ele veio realmente para garantir ainda mais o bom atendimento humanizado, inclusive no nosso meio social, que é o que nós mais temos dificuldade enquanto sociedade e também por falta de políticas públicas efetivas. Dr. Elton Ramos, eu quero te agradecer imensamente, viu, ter aceito o meu convite e da sua participação comigo aqui hoje no ADVJus TV. Muito obrigado, ok? Dr. Marco, muito obrigado, eu que agradeço, parabenizo o programa, é um programa que leva conhecimento à sociedade, conhecimento a todos que o ouvem, e eu estou sempre à disposição para quando precisar, só chamar. Muito obrigado e agradeço a todos os ouvintes também. Ok. Meus amigos, agora que chegamos naquele momento, assim, magnífico, eu costumo dizer aqui no ADVJus TV, eu gosto muito, é um momento divino, curta aí. Vinho, reserva tinto, Quinta da Vacaria, cor rubi translúcido. Ele possui o sabor intenso. Uvas, tinta roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca. É produzido por Vinícola Quinta da Vacaria, região do Douro, Portugal. A sua harmonização, carne de vaca, cordeiro e vitela. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Legal, finalzinho de mais um ADVJus TV. Você já é inscrito em nosso canal do YouTube? Não? Então, por favor, inscreva-se, ok? É youtube.com/ADVJusNet. Estou esperando a sua inscrição. ADVJus, tô ligado, ADV especial, vem pra cá você também fazer parte. Volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço. Até lá.